Eu vivo falando que o povo de Israel advém da Suméria. Os costumes do povo hebreu não é exatamente deles, e sim dos sumérios. Isso remete também à religião, porque muitos deuses, e não são poucos, que aparecem na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, são deuses, por assim dizer, sumérios. Só que ninguém sabe disso porque existe uma corrente religiosa poderosa que, infelizmente, não querem dar a mão palmatória de que o povo sumeriano é o povo original que inspirou toda a Bíblia que conhecemos. E se fizerem isto, vão ter que, infelizmente, admitir que o povo preto, o povo negro escuro, é o autor da Bíblia original, que seria as escritas sumerianas. Isto porque os sumérios são pretos, negros, escuros. E foram eles quem inventaram a escrita e fizeram o que conhecemos hoje como divindades, o livro do Gênesis, o livro das Lamentações. Eles também fizeram o que conhecemos como o dilúvio, a história de Adão, o pecado original, o óleo ungido, o batismo nas águas. Tudo que vocês pensarem de religião na Bíblia é sumério, sem exceção. No caso das divindades, que este é o assunto, eles eram sumerianos até o osso. E o povo sumeriano, lembrando, era um povo negro, preto, escuro. E os hebreus também eram negros, pretos, escuros. Os hebreus vieram dos sumérios. Não tem como ser diferente. A lista de deuses é grande. Falarei apenas alguns, como por exemplo, a deusa Azerá, ou Astarte, ou Asherdu. Ela era deusa da fertilidade, mãe de todos os viventes, uma deusa mãe, esposa de En. An é o céu em sumério, é o deus do céu sumeriano, ou Anu, como alguns conhecem. Em alguns textos cuneiformes, Azerá, Astarte, Agertu ou Agertu, enfim, será esposa do deus El. Ele vai aparecer como deus El-Leu ou En-Leu, deus do vento, deus da tempestade, deus todo-poderoso. O deus El ou El-Leu ou En-Leu é o principal deus de toda a Suméria. Não tem como contestar. O deus El ou El-Leu ou En-Leu, que era a principal divindade da Suméria, é o deus que vai influenciar um montão de deuses subsequentes, incluindo Baal, o deus El, Gilgad, o deus Bel, etc. E falando em Bel, a cidade de Babel vem daí. E onde está a deusa Azera na Bíblia? Ela está em Isaías 27:9. Como poste ídolo, ela estará em Êxodo 34:13, Deuteronômio 16:21, Juízes 3, versículo 7, 6, versículo 25 a 28. Outra divindade é a deusa Inanna, ou Ishtar, ou Astarote, ou Astarte, ou Asterte, ou Esther, que vem o livro de Esther, vem daí. Ela era a deusa do amor, deusa da guerra e da fertilidade. 1 Samuel 7:3, 1 Reis 11:5, 2 Reis 23:13. Lembram do deus El? Então, ele vai ser também conhecido como Baal ou Bel, ou somente El. O plural seria Elohim, Elohim, que são deuses. Ele é, nesta configuração, deus do vento ainda, mas seria um vento mais agitado, como sendo um furacão, deus do furacão, deus do trovão, deus da tempestade, deus da chuva. Seria também o deus da agricultura. Por isso que El, ou El-Leu, ou En-Leu, seria o principal deus da Suméria. E este deus, que aparece também como Baal, Bel, etc., vai aparecer em 1 Reis 18:1 a 40, Jeremias 7:9, Jeremias 11:3, Isaías 46:1, Jeremias 51:44, Jeremias 50, versículo 2. Na questão do deus El ser deus do trovão, ele vai influenciar outros deuses subsequentes. O Thor, deus do trovão nórdico, o deus Haddad, vamos falar disso mais pra frente, sobre o deus Haddad. O próximo deus da lista seria o deus Dagon. Ele não é o deus dos filisteus, ele será deus dos filisteus depois. Primeiramente, ele é deus dos sírios, Gilgad, Ebla. Aí depois de alguns milênios, os filisteus vai ter Dagon como sua divindade. O deus Dagon, ele
também é confundido como Enlil. Tem as inspirações que o deus Enlil, como eu disse, influenciou vários deuses subsequentes, várias divindades. Tudo que for ligado a trovão vai ser Enlil, El, Baal, El-Lil, etc. Inclusive o deus El dos hebreus, mais pra frente, será o deus da guerra, deus do trovão, senhor dos exércitos, etc. Em Urrita, o deus Dagon será Kumarbi, também ligado ao trovão, tempestade, vento. O deus Cronos dos gregos também vai ter este poder. Tem o deus O em Ugarítico, que também será o mesmo elemento deste deus. Então, o deus El, que é o deus El-Lil, ou deus Enlil, ele terá várias roupagens. Tudo que for ligado ao clima, tudo que for ligado à tempestade, a trovão, à agricultura, será o deus El, que é deus sumério, não é deus hebreu. Vamos falar então do deus Haddad, que era adorado na Síria, em Ugarit, em Ebla. Ele também é chamado de Rimon. Nós vemos isso em 2 Reis 5:18. O nome original dele, em sumério, é Iskur, que é irmão de Kishar, em Nana. E Haddad vai ser, claro, deus do clima, deus dos furacões, tempestades, trovões, chuva, agricultura, igualzinho ao deus El, que seria o Baal, Bel, El-Lil ou Enlil, que vai ser equivalente ao deus grego Zeus. Em romano será Júpiter. Na Grécia será o deus Cronos. Em egípcio seria o deus Horus. Seria também o deus Texup dos Urritas, que vai ser, claro, o deus cananeu Baal, Bel, Quemos, Milcom, tudo ligado a El, que é Baal, que é Bel, El-Lil, Enlil, tudo ali. E nós vamos ver estes deuses, só para juntar tudo aqui, como eu já falei, nos livros de 1 Reis 18, do 1 ao 40, Jeremias 7:9, 11:3, Isaías 46:1, Jeremias 51:44, Jeremias 52, como Dagon, Jeremias 16:23, 1 Samuel 5, do 1 ao 4, 2 Reis 5:18, como já falei, na versão dele ser o deus Iskur ou Haddad, que vai ser El, vai ser tudo ali. Não tem para onde fugir. Temos também a deusa cananeia Gad, deusa da sorte, da fortuna, deusa da vitória. Ela também é a deusa do destino. Ela também é adorada com o deus Mene. Vamos ver isso em Isaías 65:11. O equivalente dela em romano seria a deusa fortuna ou a deusa sorte. Outro deus é o deus Nebo ou deus Nabu. O deus Nebo ou Nabu é o deus da profecia, deus da escrita, deus da sabedoria, filho de Marduk. Ele é marido de Tashmeto. Vemos ele em Isaías 46, versículo 1. O deus Nebo ou Nabu é um deus sumério. Tudo aqui é sumério. E falando nisso, o próximo da lista é o deus Nergal. Ele aparece em 2 Reis 17:30. Ele é o deus da guerra, deus da doença, deus da morte. Ele é o deus de Kur. Kur seria o inferno em sumério. Kur, Yaru, etc. É isso mesmo. O que você conhece de inferno, a versão original é suméria, não é da Bíblia. Nada na Bíblia é inédito, nada. Não tem, não existe. Tudo na Bíblia veio dos sumérios. O inferno que você conhece na Bíblia lá, como Hades, Vale de Hinom, é sumério. O Kur sumeriano tinha, ou Yaru, tinha vários departamentos, assim como o inferno da mitologia grega, romana, enfim. Os sumérios foram os primeiros a fazerem isto. E o deus Nergal era um dos muitos deuses que cuidavam do inferno, o Kur, em sumério. Nergal é filho de Enlil e Ninlil. O equivalente deste deus seria Ninazo, isso nas versões dos caldeus, elamitas, etc. Em acadiano ele seria o deus Erra. Em eblaíta e ugarítico, que da Síria, ele seria o deus Reshef. Em mandeano ele seria Nirg e Shimur em elamita, de uma das versões, divisões de teologias daquele povo. Mais precisamente, quando os elamitas, parte deste povo, estava mais familiarizados com os persas. Temos também o deus Tammuz, ou Dumuzi. Em sumério ele seria o Damuzit. Seu nome original em sumério é isto, Damuzit, deus da fertilidade e dos pastores. Ele era marido de Inanna, filho de Dutur e Enki. Enki seria o deus das águas. Ele é um deus que vai ficar 6 meses no inferno, em Kur ou Yaru, e 6 meses no céu, por assim dizer, em An ou Dilmun. Isso mesmo, o nome Dilmun significa o paraíso em sumério. Lembra do Kur, as divisões do reino
reino infernal? Então, uma das divisões de Kur é o paradisíaco Dilmun. E o deus Damuzid, ou Tamus, ou Dumuzi, ele ficava 6 meses no inferno, em Kur, e 6 meses aqui na Terra, ou em An, ou em Dilmun. Ele aparece em Ezequiel 18:14. Na mitologia, ele morria, depois ele ressuscitava. É um dos primeiros deuses a ressuscitar. Assim como Cristo ficou na Terra e ressuscitou, Tamus, Dumuzi, ou Damuzid, que é seu nome original em sumério, ele era o deus da ressurreição. Inclusive, falando em cruz, né? Cristo, cruz, essas coisas. A cruz é uma invenção suméria. Eles foram os inventores do que conhecemos como cruz. E Tamus era uma divindade que as pessoas faziam o ritual de oração ou de reza para ele, que é o sinal da cruz em sumério. A letra T seria a cruz de Tamus. Quando você vê todo o mito da cruz, tudo que se fala sobre a cruz é Tamus, Dumuzi, Damuzid, seu nome original. Daí a Suméria. É isso mesmo, meu nobre gafanhoto. A cruz é uma invenção suméria. E sim, pessoas morriam na cruz ainda na Suméria. A forma de matar pessoas é velha. O equivalente a Tamus ou Damuzid seria o deus Adonis, da Grécia, e Horus, no Egito. Este é apenas um pequeno relato de alguns deuses sumérios que aparecem na Bíblia. Não tem jeito. Quando você pega na Bíblia, você pega na mitologia sumeriana adaptada para os hebreus. Porque toda a cultura na Terra, toda a mitologia aqui no planeta não é inédita. Sempre vem de povos antigos. Sempre. Não tem jeito. E aí uma fake news, uma mentira, uma inverdade, dizendo que a primeira religião na Terra é a religião dos hindus. Mentira. É provado que a Suméria é a primeira religião organizada, registrada no planeta. É claro que a religião, ela provém desde a pré-história. O homem anda na Terra há mais de 3.000 anos. Só que registrado, organizado, sedimentado como conhecemos, é Suméria, não é da Índia. Quando isto vai chegar na Índia, nós temos uma janela de mais de 4.000 anos até eles organizarem direitinho, como manda o figurino, como se conhece. A primeira civilização organizada na história, com a primeira religião organizada na história, é Suméria. Falou de Bíblia? Falou de Suméria. Mitologia sumeriana, do Gênesis ao Apocalipse, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Não tem choro, não tem vela, não tô nem aí com a hora do Brasil. Não adianta chorar, espernear, xingar, bater, surrar, tremer de raiva. Não adianta. Contra fatos não existem argumentos. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.